Cada um fica meio preso no seu lugar sentado para poder entender a palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não nos parece assim que hoje seja o dia da Bíblia, não. Não estamos a comemorar o dia da Bíblia, não. Mas queremos que os irmãos entendam que o sentido da vida está na Bíblia. Amém? Amém. O sentido da nossa vida cristã, enquanto homens e mulheres de Cristo, está na palavra de Deus. Aleluia! Amém. E é por isso que nesta manhã fomos buscar esse texto bíblico, Salmo 119, no seu verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Repita comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos? E luz para o meu caminho. Outra vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho. Oremos. Nosso Deus e Pai, entregamos este momento em tuas mãos. Na verdade, sem o Senhor nada podemos fazer. Pai amado, Pai querido, usa-me como um canal de transmissão da tua palavra aos amados presentes. Senhor nosso Deus, dá-me tranquilidade e ousadia, que eu diminua mais e mais, e que o Senhor cresça mais e mais. Abre, ó Senhor, a atenção aos ouvidos de todos, Senhor, para que possamos todos, começando de mim mesmo, ouvir a voz do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Somos peregrinos na terra. Nós estamos em marcha. Sim, estamos caminhando. E nesta caminhada, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Temos que observar os sinais de trânsito. Disse que não há um outro livro senão a palavra, a Bíblia Sagrada, onde encontramos tudo que diz respeito à nossa vida cristã enquanto peregrinos nesta terra. Todavia, querida igreja, esta mesma Bíblia leva-nos a observar alguns sinais de trânsito. Para quem conduz, não sei se tem aqui algum irmão que conduz. Temos aqui algum irmão que conduz? Temos alguém que conduz? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O condutor que não comprou carta, não, ele não comprou carta, passou mesmo na escola, né? É tido e achado como um bom condutor. Este irmão que conduz, conhece bem os sinais de trânsito. Amém? Amém? Amém. Quando ele olha
por si só. E nós que somos cristãos peregrinos e que queremos ser abençoados por Deus, temos que receber os sinais de trânsito. Qual é o nosso tema? Sinais de trânsito. Coloca no singular. Sinais de trânsito na minha vida cristã. Outra vez. Sinais de trânsito na minha vida cristã. Sinais de trânsito na minha vida cristã. Meus irmãos, eu preparei muitos sinais. Este é um sinal. Está a ver? Principalmente, este é um sinal de proibição. Está a apontar para onde? Está a apontar para onde? Proibido ir à esquerda. Sinal de proibição. Esse sinal é outro sinal de proibição. Está a apontar para onde? Proibido e a direita. Meus irmãos, esse é um outro sinal de proibição. Aqui estamos a ver passagem sinalizada das escolas. Adverte o condutor do veículo da existência adiante de um local, ou melhor, com faixa de travessia de pedestre. Meus irmãos, este é um outro sinal. Esse sinal está dizendo o quê? Para. Está dizendo o quê? Para. 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 Queridos, minhas irmãs, meus irmãos, o tema de hoje é sinais de trânsito na minha vida cristã. Na minha vida cristã. Meus irmãos, existem muitos sinais, como estes que acabei de mostrar. E outros ainda que vemos no nosso quadro. Proibição de voltar à direita. Proibição de voltar à esquerda. Passadeira para peões. Pavimento escorregadio. Para, stop, isso é. Para, você não vai bater. E nós, enquanto povo santo de Deus, temos que observar os sinais de trânsito. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sim, enquanto peregrinos nesta terra, meus amados irmãos, minha querida igreja, olhemos para os sinais de trânsito aqui expostos. Número 1, o que é que diz? O que é que diz o número 1? Tomar uma direção que não é limitada implica que infração. É ou não é? É ou não é? Se o irmão tomar outro sentido, constitui uma infração. Disse Jesus um dia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Amém. João capítulo 14, versículo 6. Não adianta, minha irmã, meu irmão, procurar dar baia, porque não é possível. Não adianta, minha irmã, meu irmão, procurar desvios ou atalhos. Não é possível, porque o caminho seguro para a vida eterna se acha na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Aleluia!
não a contramão. Outra vez. Mais uma vez. Não pode eu ou o irmão andar na contramão. Salmo 18, rapidamente, verso 30. Ouçam bem a palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Salmo 18, verso 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Sentido proibido. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confiam. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, não andemos na contramão. Outro sinal. Este sinal, o que é que está dizendo? Leia mesmo, por isso que eu trouxe o quadro. Velocidade máxima permitida. Meus amados irmãos, nas ruas, nas avenidas, nas estradas, foram estabelecidos limites de velocidade para os carros. Deus também estabeleceu limites para a nossa vida. Vá ao Salmo 139. Rapidinho. Salmo 139. O versículo 16 diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda em fora, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, irmão? Tal qual acontece no trânsito, quando desobedecemos os limites de Deus, sofremos as consequências. Se respeitarmos os limites de Deus, ou melhor, que Deus estabeleceu para nós, certamente receberemos de volta nossa licença da vida eterna, garantida por Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Acaba. De tal maneira Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas são duas coisas que estão a falar. São duas coisas que estão a falar. Esse é o versículo-chave de toda a Bíblia, Gênesis, Apocalipse. João capítulo 3, versículo 16. O que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para, desse lado aqui, só quero ter desse lado. João 3, 16, o que é que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês têm a tarefa hoje mesmo começarem a memorizar esse versículo. Desse lado, João 3,16, o que ele diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se respeitarmos os limites colocados por Deus, teremos a vida eterna. Teremos a vida eterna. Ah, aqui um outro sinal. Como é que diz? Esse sinal. O que é que diz? O que é que diz? Ya tomazenga. Ya tomazenga. Presta atenção, meu irmão, a este sinal. Ele indica, conforme o irmão disse no louvor,
versículo 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro profeta se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Meus irmãos, minha querida igreja, proibido retornar. Meus amados irmãos, vamos para um outro sinal. Temos aqui um outro sinal. Esse sinal, o que é que nos diz? Duplo sentido de circulação. Vejam bem que este sinal indica a existência de duas faixas de rodagem. É claro que você, meu amado irmão que está aqui, você que é jesusiano, entenda bem. O irmão só pode andar numa única faixa. Amém? Quantas faixas de rodagem? Duas. Mas o irmão só pode andar, só deve andar em uma delas. Queridos, essa é uma realidade legal. Muitas pessoas querem levar uma vida de mão dupla. Mas Jesus ensinou que ninguém pode servir a quantos Senhor? Quantos Senhor? Dois. Quantos Senhor? Dois, Senhor. Lucas capítulo 16, versículo 3. Meus amados irmãos, vezes por desobediência, por não ter sido liberto completamente dos caminhos opostos a Deus, passam em manobras perigosas para uma outra faixa e muitas vezes se dão mal. Amém? Principalmente os nossos irmãos que conduzem. Quantas vezes era conduzir à frente, passa um carro, sai de uma faixa, entra na outra e é um acidente fatal. É ou não é? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim, o caminho para Deus é um caminho de mão única. É tempo de decisão. Meus amados irmãos, minha querida igreja, tomem a decisão acertada. Decida-se pelo caminho do Senhor. Eu tenho mais aí um outro. Está aqui. O que é que diz? O que é que diz? Quando vejo parece esse sinal, eu coloco aí um ponto de interrogação. Dá preferência. Olha bem o que é a palavra de Deus. Isso tudo está na Bíblia. Amém, irmão? Está na Bíblia. Buscai primeiro o reino dos céus. Queridos, alguns não sei qual é a prioridade. Não sei qual é a prioridade. Irmãos, que estamos aqui juntos no domingo, só vamos nos encontrar mais no próximo domingo. Mas estão aqui, lá, estão aqui presentes. Qual tem sido a preferência dos nossos irmãos, das nossas irmãs? Queridos, não queremos proibir que vendam, não queremos proibir que trabalhem, mas prioridade das prioridades é a casa do Senhor, é Deus. Amém, irmão? É Jesus. Aleluia. Qual é a prioridade da tua vida? Eu às vezes olho para as irmãs que lutam diariamente, de manhã e à tarde, mas esquecem que tudo isso vai ficar. Esquecem que tudo isso vai ficar. Na segunda-feira, queridos irmãos, eita, só passa só um aqui, vê a porta aberta, espreita só, não que não quiser, espreita só para ver quantos
cedo e corra para a casa do Senhor. Diga amém. 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 2025. O 2024 já passou. E o pastor está sempre a bater no teclado que o problema não está no ano. Mas o problema está na pessoa. Se eu no ano 2024 não participei em nenhum culto, no meio da semana, fiz perdido, e agora vamos abrir um matinal. Não participei em nenhum dia. Já estamos no final do mês de janeiro. O irmão continua a ser o mesmo. Não mudou nada. Absolutamente nada. Ora, se eu mudo, a paróquia muda, se eu mudo, a paróquia muda. O irmão tem dado preferência a Jesus? O problema, a pergunta é essa. O irmão tem dado preferência a Jesus? Sim ou não, depende. Ou sua prioridade está nos seus próprios afazeres? Ou tua prioridade está nos teus próprios negócios? Ou a tua prioridade está nas coisas seculares? Que lugar Jesus ocupa em seu coração? Meu irmão, minha irmã, prioridade das prioridades é Jesus. Aleluia. Amém. Se eu mudo, A igreja muda. se eu mudo, A igreja muda. se eu mudo, A igreja muda. a paróquia Jesus viver muda. Outro sinal. O que está dizendo ali? Tonelada. Carga máxima que? Carga máxima permitida. Meus irmãos, minhas irmãs, carga máxima permitida. Algumas placas indicam que no lugar do tráfego não pode passar caminhões com a tonelada máxima de 10 toneladas. Porque o sol, a ponte, não suporta, não vai suportar o peso acima da sua capacidade. Amém? Se a carga da sua vida lhe está sendo pesada demais, ouçam bem, além das suas forças, Deus não permitirá que a irmã, que o irmão venha a desfalecer. Por isso, Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu quero, Vos aliviarei. e eu, Vos aliviarei. e eu, Vos aliviarei. vinde a mim, sem exceção, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, minhas irmãs, se olharmos para o verso 29, aí a conclusão do verso 28, ele tomará seu fardo pesado e lhe dará em troca um fardo leve. Aleluia! Amém. E o irmão achará descanso na tua alma. Seu fardo de dores, não sei. Mas ao olharmos somente na tua cara, podemos perceber, querido irmão, que há um fardo, mas um fardo pesado. Agora não sabemos seu fardo de frustrações, seu fardo de mágoas, tudo isso e tudo mais, seu fardo familiar, seu fardo conjugal, seu fardo acadêmico,
Não lhe podem esmagar, nunca. Mas entregue a quem? Entregue a quem? A Jesus. E encontrará descanso nele. Sinais de trânsito na minha vida cristã. Meus amados irmãos, sinais de trânsito na minha vida cristã. Sentido obrigatório. O sentido único. Sentido proibido. Não vou para mais, minha irmã. Cuidado com a velocidade. Sob pena de acidentar. Não pode andar em dois caminhos. Você apenas deve andar num só caminho. Falei na quarta-feira passada, queridos irmãos, que enquanto servos e servas do Senhor, muitas vezes nós seremos atacados. Pois a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a Bíblia está dando a falar para você, para mim, meu irmão. Nós teremos aflições neste mundo. Amém? É Bíblia, é Jesus que está a dizer. Enquanto peregrinos, enquanto caminhamos neste mundo, enquanto vivemos neste mundo, enquanto sermos homens e mulheres neste mundo, teremos que aflições. E é nessas aflições, queridos irmãos, que muitas vezes pulamos de sentido. Saímos do verdadeiro sentido e somos forçados por outrem. Oh não, ali mesmo. Mas é verdade. Oh, mas isso também, essa igreja, esse Deus também, mas esse Deus também. Esse Deus também. Mas não sou. Aí no meio da uma boa, está lá uma pessoa que vai resolver o teu problema. Você sai dessa faixa e muda para outra faixa. Eu fazendo isso, começa já a ter problema. Permaneça na faixa. Permaneça na faixa. Permaneça na faixa. Quantos viram dinheiros aí por saírem na faixa certa e passaram para uma outra faixa? Saíram no sentido certo e foram para outro sentido. Meu irmão, minha irmã, olha para o pai Abraão. Pai Abraão, aos 80 anos, Deus está dizendo: a tua esposa terá filho, você terá filho. Abraão está caminhando no caminho certo, está caminhando no sentido certo. Aleluia. Amém. 80 anos, 90 anos passa. E aí ele fala: não, deixa. Passou para o sentido, a ponto, queridos irmãos, de ter um filho. E hoje, até hoje, o mundo está em problemas. Ismael. E na hora certa, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, volta para o teu caminho. Volta para o teu. E Abraão, ao acertar o passo, meus amados irmãos, ao acertar o passo, aos 100 anos, Abraão tem um filho. De nome? Andemos apenas, queridos irmãos, passa o tempo que passar. Deus não é homem para caminho. Mas nós estamos olhando o imediatismo. Nós estamos olhando aquilo que eu trouxe. O tempo do homem. Nós devemos olhar para o tempo de Deus. Queridos e queridas, tenha como preferência a casa do Senhor. Jesus disse que a casa do Senhor é a casa de oração. Então, tente lutar e faça a diferença neste ano. Queridos irmãos, que cada
irmã carrega? Que carga é que o irmão carrega? Vamos nos colocar em pé para então entregarmos o peso que você tem como sinal de descarrega. Se o irmão sabe mesmo qual é o teu problema, qual é a tua preocupação, o que te aflige, fique ali, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa tudo que você tem, fica livre, pode até dar um passo em frente, fica mesmo livre. A Bíblia coloca de lado, porque o momento é de intercessão, o momento é de clamor a Deus, peça a Deus, o perdão a Deus. Davi tinha achado por Deus um homem segundo o coração dele. Ele escreve o Salmo 61, o Salmo do pedido de perdão. Talvez o que esteja atrapalhando está no pecado. Então, querido irmão, aproveita, pedir perdão a Deus e então entregar a Ele todo o peso, toda a frustração, todo o problema. Oremos ao Senhor, oremos ao Senhor, oremos ao Senhor, oremos a Deus.